Olá, sejam todos muito bem-vindos à 15ª edição. Sim, já são 15 episódios da série Goiânia e seus prefeitos. A ideia desse projeto, você sabe, é contar a trajetória de Goiânia por meio daqueles que a administraram, desde a transferência da antiga, da centenária Vila Boa, até os dias atuais. Em novembro, vamos terminar o projeto, o programa, com a história daquele ou daquela que for contemplado pelas urnas. Então, começando, já tem 14 episódios para trás, você pode se divertir à vontade com a história de Goiânia. 15º hoje, amanhã 16º, e vamos embora dessa forma até o mês de novembro. E hoje falaremos de Francisco de Freitas Castro, o popular Chiquinho de Castro, que governou Goiânia entre 21 de março de 1975 até 17 de maio de 1978. Para contar essa história, ele, meu parceiro, meu companheiro de vida e de projeto, meu pai, o escritor, pesquisador Birajara Galli. Seja bem-vindo, pai. Oi, filhinho. Um beijo, bem. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, dando sequência ao nosso bom combate memorial. Vamos lá, pai. Francisco de Freitas Castro. Esse você já chegou a conviver um pouco mais intimamente, teve um contato mais forte, mais próximo com ele. Quem era Francisco de Freitas? Como você o conheceu? Deu um resumo, primeiro da sua conexão com ele, e depois quem era Chiquinho de Castro. Pablo, entre todos os prefeitos, gestores de Goiânia que nós já visitamos, ele, sem dúvida, foi quem eu tive mais oportunidade de convivência. Então, Chiquinho de Castro, vamos tratá-lo assim, e como ele gostava também de ser tratado, de ser chamado, eu o conheci pessoalmente no interior do Instituto de Cultura José Mendonça Teles. O José Mendonça Teles fundou esse instituto, e, de vez em quando, o Chiquinho de Castro ia lá na Rua 24, centro, visitar seu antigo amigo, desde as eras de Campinas, os dois contemporâneos, tiveram uma convivência no bairro de Campinas. E o Zé Mendonça sempre comentava com o Chiquinho de Castro: Chiquinho, você tem muita história, Chiquinho, você tem que escrever a sua biografia, Chiquinho. Chiquinho, Zé, eu vou pensar, até que um dia ele chegou lá decidido: Zé, eu vou realmente fazer a minha biografia e gostaria que você escrevesse, que você fosse o autor da minha biografia. O Zé falou: olha, Chiquinho, eu já não posso mais, você sabe do meu estágio, da minha dificuldade, do meu parto, mas o Bira aqui vai escrever a sua biografia. E o Bira escrevendo a sua biografia é como se eu estivesse escrevendo a sua biografia. Aí o Chiquinho falou: então, muito bem aceito. Você aceita, Bira? Eu falei: claro que sim, Chiquinho. Eu recebo como um presente, um duplo presente, a indicação do Zé Mendonça, e o seu aceite. Aí nasceu a história do livro, O Chiquinho de Castro tem muita história. Então, o Chiquinho de Castro tem muita história, Pablo. Era goiano de Jaraguá. Lá nasceu no dia 25 de julho de 1934. Aos 2 anos de idade, apenas um ano depois que a cidade de Campinas perdeu a sua condição de município autônomo, e foi transformado em um bairro goianiense, lá ele chegou acompanhando a mudança familiar. O Chiquinho era filho de Benedito Soares de Castro, conhecido como Filim, e de Ana Neves de Castro, prima em primeiro grau do seu pai. E o Filinho, Pablo, era um conceituado alfaiate, E, então, a partir dos 2 anos, passou a residir no bairro de Campinas. Ele, Pablo, tem 3 frentes existenciais. 2 mais destacadas: a política
empresarial e a esportista. Ele fez seus primeiros estudos aqui em Goiânia e em Uberaba, no Colégio Diocesano de Uberaba, também em sua terra natal, onde ele voltou para fazer, na época, o que era conhecido como o ginásio, e estudou também no Ateneu Dom Bosco, aqui em Goiânia, e concluiu o seu curso superior em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis, em 1972. Desportista, bom de bola, pá, ele poderia seguir uma trajetória como atleta, né? Como jogador de base do Atlético Clube Goianiense. Era meia direita do clube, né? E, segundo seus contemporâneos, ele era bom de bola, mas nem tanto quanto o Chiquinho falava para mim que era, sabe? Comentava comigo. Era bom de bola, sim. Era bom de bola, sim. Então, ele poderia ter tido uma trajetória, né? Como jogador do Atlético Clube Goianiense, mas sempre foi uma pessoa que como desportista, que sempre viveu próximo ao esporte, né? Ele foi diretor da Federação Goiana de Futebol, né? Que nós falaríamos posteriormente, né? Enquanto prefeito, enquanto deputado, sempre apoiou o esporte, Pablo. Antes da sua trajetória empresarial, ele trabalhou como cobrador de mensalidades do extinto e histórico Clube Social de Campinas. Trabalhou numa farmácia São Bento e no Programa Nacional de Saúde, administrado pelo governo de Goiás. E nesse Clube Social de Campinas, posteriormente, ele foi presidente desse clube. O empresário, ele iniciou, Pablo, em 1954, como permissionário de um box do Mercado Municipal de Campinas, que o então prefeito Venerando de Freitas havia recém-inaugurado. Então, com o prefeito, ele conseguiu esse box, Pablo, e permaneceu com esse box até 1958, quando ele vendeu os direitos, né, da seção do box e adquiriu um bar na Avenida 24 de Outubro, que ficava no piso de baixo do Cine Campinas, ao lado do Cine Campinas, né, que ele denominou de Bar do Chiquinho. Bar do Chiquinho. E ele manteve esse bar até 1960. Em 1961, em sociedade, ele abriu o supermercado prático, localizado na Rua 9, Centro, entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera, bem ali, paralelamente ao que é a Rua do Lazer hoje. E foi um comércio varejista de muitas novidades. Foi o primeiro que implantou em Goiânia o autosserviço. Foi o primeiro em Goiânia a trabalhar com uma registradora de caixa elétrica. Foi o primeiro, muitas novidades, muito pioneirismo. Foi o primeiro também a trabalhar com uma serra elétrica de cortar carne, quando, na época, né, os açougues utilizavam a machadinha ou o machado. E também, Pablo, né, o sistema de gôndolas. E ainda uma outra novidade, que é o arroz embalado, que até então não havia o arroz embalado para você comprar, nem sacado, não. Você ia na tulha, né, e pegava, enchia, botava meio quilo, 1 quilo e meio, não. Aí ele começou a trabalhar com arroz embalado. E uma outra boa novidade, que agradou demais o comércio varejista goianiense, Pablo, foi o horário de funcionamento. Ele começou a funcionar até às 20 horas. Aí, posteriormente, foi até às 22 horas. Então, foi uma novidade nisso tudo aí. Nisso tudo, pai. Facilitava a pessoa que saía do trabalho ali no centro, né, pai? Já passava ali, ele tinha um tempo de fazer as compras e retornar para casa. É que hoje é muito usual, né? A gente nem imagina o supermercado fechando às 18 horas, né? Hoje parece que é óbvio, mas alguém teve essa ideia antes, né? Isso, Pablo. Então, foi uma novidade que agradou demais.
ele tinha o dom, né? O dom de ser empresário, de ser um homem de negócio. Em 1967, Pablo, o Supermercado Prático muda de nome e virou o Sevilar. E foi o primeiro, Pablo, uma coisa interessante, né? a vender um fruto do mar, né? O camarão, um camarão fresco, Pablo. O Chiquinho de Castro, junto com um colaborador, né? Na madrugada, de quinta para sexta-feira, levantava de madrugada, pegava sua Kombi e ia para o CEAGESC de São Paulo para adquirir o produto. Já tinha o seu fornecedor, chegava lá, encostava a Kombi, carregava e de lá já voltava para Goiânia. Aí, no sábado cedo, Pablo, já tinha fila de pessoas interessadas na aquisição desse fruto do mar, que é uma novidade, que não chegava a Goiânia de tal forma assim. E ele tinha como, Pablo, seus principais compradores 3 grandes hotéis, que é uma referência da hotelaria em Goiânia, em Goiás, na época, que era o Hotel Moarama, o Augustus e o Bandeirantes. Na década de 80, Pablo, uma outra novidade. O supermercado Sevilar já tinha 8 unidades em Goiânia. 8 unidades em Goiânia. Que crescimento. Crescimento fantástico. A maior delas, Pablo, é conhecida como, salvo memória, o Gigantão, que é o atual Pro Brasília, hoje ali na esquina da Paranaíba com a Anhanguera, que é o atual. Sim. E nesse período de vida empresarial, Pablo, ele foi diretor da Federação do Comércio do Estado de Goiás, diretor do Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás, diretor e conselheiro da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás e presidente da Associação Goiana de Supermercados. Então, paralelamente, né, ele teve uma atuação, uma forte representação classista, Pablo. Então, atuou também do lado do classista, ele teve atuação empresarial e também para a representação. Ele também teve essa atuação. Bastante expressiva, bastante forte. Entendi. Pablo, a trajetória política. Desde jovem, Pablo, juntamente com as suas irmãs mais velhas, a Vera e a Vandi, ele esteve envolvido com política. Ele fazia parte da ala moça do PSD Campineiro. Então, as principais, a maioria das realizações, das reuniões do grupo, né, aconteciam em sua casa, Pablo. E ele participou, junto com o grupo, ativamente das campanhas de eleição de 1950, que reconduziu Pedro Duvica, agora pelas urnas, ao governo de Goiás. Sucessivamente, Pablo, nas eleições do Juca Ludovico, né, quando ele ganha, teoricamente, Galeno Paranhos, depois de José Feliciano Ferreira e de Mauro Borges Ferreira, participou da primeira eleição para vereador e prefeito de Íris Rezende Machado. E aí ele começou, Pablo, afastou da política, né? E começou a dedicar a vida empresarial. Isso na época dele, da ala moça, né? do PSD Campineiro. Em 1974, Pablo, no auge do seu empreendimento empresarial, depois de participar de um congresso internacional de supermercados realizado na Suíça, ao desembarcar em Goiânia, ele foi recebido pelo amigo irmão, muito amigo dele mesmo e líder classista, Antônio Fábio Ribeiro. Falou assim: Chiquinho, você vai sair candidato a deputado estadual. Aí, aquele impacto, né? Você vai ser candidato, mas como? Não, já reuni com amigos, né? O seu nome é consensual, você vai nos representar e você vai ser candidato a deputado estadual. Aí voltou, né? Aquele sangue dele, sangue político, né? De juventude, de adolescência e tudo, Pablo.
E ele foi dividir com o pai dele, né, chegando de viagem, com seu filhinho, essa sua decisão, Pablo. Só que o pai dele já estava sabendo dessa movimentação toda. A conversa já tinha andado. Já. Andava, Pablo. E tem uma parte muito marcante registrada no livro, que eu vou fazer a narrativa dela agora. Maravilha, maravilha. Quando ele foi conversar com o pai dele disse: Chiquinho, a sua volta política é uma cinza que está cobrindo uma brasa. Se você entrar na política, vai soprar essa cinza e a cinza vai reacender o fogo. Você tem essa rede de supermercados que vai muito bem. Entrando na política, você vai ficar distante dos seus negócios e o dono não pode ficar distante das suas coisas, porque tudo acaba dando errado. Nós somos uma família nascida no PSD, sempre ligada a Pedro Ludovico Teixeira. Você será candidato pela Arena. Foi a sigla, né, sucedânea, né, da UDN, a rival, né, do PSD. Volta o pai dele. E eu não gostaria, com essa minha mão, de votar na Arena. Aí o que acontece, Pablo? Né? Tudo que o pai dele conversou com ele acabou acontecendo. Acabou se cumprindo. Se realizou de fato. Antigas animosidades políticas foram reacendidas em Jaraguá. O cumprimento da agenda política não dava tempo de administrar a rede de supermercados, e isso resultou no declínio do empreendimento, ocasionando sua venda. Filhinho faleceu dias antes da eleição, acabou não votando na UDN Arena, com essa minha mão, conforme era seu desejo. Entretanto, Pablo, entre os seus guardados, Chiquinho de Castro encontrou santinhos de sua campanha e anotações de vários nomes de amigos do seu pai, aos quais ele havia pedido o voto para o filho. Então, Pablo... Ele aconselhou, né, fez o conselho que ele acreditava ser o correto, e a vida mostrou que era, né? Mas isso não impediu de trabalhar e se engajar no projeto do filho, né? Não. É um diálogo que ficou bastante marcado no livro, na biografia dele. Sobre a sua indicação, bom, ele foi deputado, foi um dos deputados mais bem votados, e mal ficou 3 meses, né, ocupando um assento na Assembleia Legislativa de Goiás. E foi, naturalmente, né, indicado pelo governador, na época, Irapuã Costa Júnior, prefeito de Goiânia. Sobre a indicação de Chiquinho de Castro, prefeito de Goiânia, o ex-governador Irapuã Costa Júnior é que prefaciou, Pablo, o livro, a biografia que seu pai escreveu, que é essa aqui, ó, né? Aqui, né? Chiquinho de Castro, né? Tem muita história. E num trecho do prefácio do ex-governador Irapuã, ele diz por que optou pelo nome de Chiquinho de Castro. Francisco de Castro tinha o perfil desejado. Não era político profissional e havia sido eleito deputado estadual com esforço próprio. Era um empresário bem-sucedido, moderno, dinâmico, pioneiro no ramo dos supermercados em Goiás. Como eu tinha mais 2 nomes com o mesmo perfil, fiz uma pesquisa em sigilo entre os deputados do governo, que constituíam uma confortável maioria, porque o governador indicava e o nome ia para a Assembleia, e a Assembleia tinha que aprovar o nome, né, Pablo? Então, esse que é o trâmite, né, da eleição indireta até então. Sim. Francisco, continua o ex-governador Irapuã,
Francisco obteve larga vantagem nessa enquete, nas pesquisas que ele fez, né, Pablo? Com a base, cujas anotações entreguei a ele, que as desconhecia, e que as conhecia somente 30 anos depois. Ele entregou os nomes, como seria essa articulação, né? Agora, uma coisa interessante, Pablo, que não passava pela cabeça do Chiquinho de Castro, né, a prefeitura de Goiânia. Pelo contrário, Pablo, ele estava fazendo um trabalho para o seu amigo Antônio Fábio Ribeiro. Então, o candidato dele seria Antônio Fábio Ribeiro. E, de repente, ele recebe como uma surpresa a indicação e apoia, né? Falou, olha, eu quero é você. Você é o meu escolhido, né? Nada contra o Fábio, muito pelo contrário, né? E os outros nomes também que eu tenho em mãos, mas você é quem eu gostaria, né, que ocupasse a gestão municipal, ou seja, né, a prefeitura de Goiânia. Pois não, filho. E isso gerou algum tipo de melindre com o Fábio? Ele ficou incomodado por um tempo, achou que houve uma puxada de tapete, alguma coisa assim? Ou não? Foi bem aceito? A indicação, a escolha do governador foi bem aceita pelo Fábio? Ou ele ficou enciumado, gerou alguma dor de cotovelo? Acho que ele ficou mais feliz que se fosse ele o escolhido, Pablo. Então, eram amigos de fato, eram irmãos, como o Chiquinho tratava, como ele tratava o Chiquinho, sabe, Pablo? Eu acho que ele ficou mais feliz como se fosse ele o escolhido, o indicado. E, indiretamente, Pablo, ele participou da administração do Chiquinho, porque é uma pessoa muito conceituada, de uma liderança classista, né, economista, com uma ampla visão, e colaborou muito com a administração, indiretamente, do Chiquinho de Castro frente ao executivo municipal. Agora, não foi tão fácil assim não, Pablo, como o governador Irapuã previa. Aí vem aquele diálogo do pai dele, com o Chiquinho, quando ele manifesta o seu intento, né, de buscar uma vaga na Assembleia Legislativa. Pablo, na época, a Arena tinha 22 deputados. O MDB, 15 deputados. Mas, entre os representantes da Arena, Pablo, tinha antigas divergências políticas em Jaraguá. O que acontece, Pablo? Aí, dentro do próprio partido, ocorreu uma resistência ao nome do Chiquinho, uma divisão ao nome do Chiquinho. E, então, 3, 4 deputados não queriam o Chiquinho lá. Acredito, Pablo, principalmente pela origem dele, que era toda do PSD, né? E nesses programas, né, quantas vezes, né, repetidamente, né, nós vimos, né, que ex-militantes, nomes importantes que eram até então do PSD, né, passaram a compor, né, a Arena, a UDN, para disputar com outros antigos parceiros que eram da sua mesma sigla, né? De certa forma, o Chiquinho também carregou essa história. Sim. Carregou essa história. Então, Pablo, o que era, segundo o governador, e ele tinha razão, né? 22 deputados da situação, que seria na época a Arena, e 15 do MDB. Então, não teve dificuldade nenhuma, mas não foi fácil, Pablo. Ele foi eleito por 19 a 18. Nossa, muito acirrado. Quem foi o nome que entrou no páreo ali? Isso é divulgado? O nome que entrou no páreo que recebeu 18 votos? Não queria que fosse ele, Pablo. Era aceite, era sim ou não? Então, assim, se fosse não, o governador teria que indicar outro nome para o aceite da Assembleia. Compreendi. Então, Pablo, como os representantes então da Arena, no número de 22, e ele teve 19, então 3 votos ele não recebeu do próprio partido, né? Que migrou para dizer não. Então, foi esse placar acirrado de 19 a 18. Então, 3 membros da Arena deixaram de votar nele, Pablo. Deixaram de votar nele. Não tem jeito. Essas antigas chagas, né, na hora da disputa, elas vêm à tona. Não tem como, sabe? Ainda mais uma cidade relevante como Jaraguá, de intensa disputa política ali, né, berço de lideranças, não seria diferente.
Então a cinza foi soprada, né? E aí, que seu filhinho tinha razão mais uma vez. Pablo, uma pequena pausa para falar da constituição familiar do Chiquinho de Castro, Pablo. A trajetória existencial do Chiquinho reservou 3 casamentos e a seguinte sucessão familiar. Primeiro casamento, Pablo, com Nicásia de Oliveira, o casal teve Ana Carla de Freitas Castro e Ana Paula de Freitas Castro e José Ricardo de Freitas Castro. No segundo casamento, com Joyce Pereira de Oliveira, teve o casal Francisco de Freitas Castro Filho, Rodolfo Alexandre de Freitas Castro. Na sua terceira constituição, Pablo, no seu terceiro casamento, com Vanusa Pimentel de Moraes Castro, o casal teve Ana Maria Pimentel de Castro e Roberto Pimentel de Castro, Pablo. Com uma naturalidade entre os seus filhos, né? O que aconteceu com o Bira e com o Pablo, né? Todos torcedores do Flamengo, Pablo. Toda a prole, né? Torcedor do Flamengo, sabe, Pablo? E a coisa mais fácil é encontrar a presença do nosso Mengão em um canto, outro canto do apartamento do Chiquinho, sabe? É muito fácil encontrar o nosso time lá, Pablo. Vamos falar um pouco da administração do Chiquinho, Pablo? Das obras, Perfeito. enfim. Vamos entrar. Lá? Ele toma posse em 21 de março de 75. É isso, né? Vamos ver se eu estou correto. 21 de março de 1975. Aí, a partir daí, ele pega a administração de Rubens Vieira Guerra e começa a implementar os seus conceitos. Isso, Pablo. E foi muito feliz na sua administração, Pablo. Entre as suas obras, né, são muitas, Pablo. O livro registra que eu tive a oportunidade durante meses, né, de estar com ele, de buscar documentos, de complementar informação, o que foi muito diferente até então, né, com outras visitas memoriais e outras administrações goianienses, Pablo. Uma importante via de Goiânia, Pablo, foi o asfaltamento que ele fez da Avenida Castelo Branco e a sua ampliação, que até então a Avenida Castelo Branco não tinha asfalto e a sua ampliação. E outra importante, até hoje, demonstra a importância dela, Pablo, foi a construção da Perimetral Norte, que começa ali na saída para Inhumas, né, na GO 070, salvo memória, e que atravessa a Goiânia toda ali, né? E chega ali a Nerópolis, enfim, né, Papo? Na saída para Nerópolis. Ela termina no Guanabara, naquela rota do Guanabara, ali no fundo do aeroporto do Exército. Ela morre ali naquela rótula. Exatamente isso, Pablo. O Chiquinho, quando ele deixa o governo, mais cedo, né, que ele desincompatibiliza para pleitear uma vaga na Câmara Federal, né, ele já deixa a Avenida Perimetral Norte construída até ali na base do Exército, no Jardim Guanabara, Pablo. Então, ele já deixa essa obra toda pronta. E outra também, Pablo, aí já fala da Campininha, né? Da apaixonante Campininha. Avenida 24 de Outubro, até a administração de Chiquinho de Castro, Pablo, ela terminava ali na Praça Joaquim Lúcio. E aquela prolongamento dela da Praça Joaquim Lúcio, né, foi feita na administração dele, que desapropriou lotes, casas, enfim, e que fez aquela importante ampliação, Pablo. É uma outra obra importante também. E uma obra muito marcante foi a implantação pioneira em Goiás do Sistema Integrado de Transporte Urbano de Goiânia. Centralizou em um único órgão a gestão do transporte. Que fez da Avenida Anhanguera, né? Ali a passagem da conhecida Transurb, né, Pablo? Implementou esse programa em Goiânia.
e que ele foi a Curitiba, né, conversar com o então prefeito Jaime Lerner, que havia implantado em Curitiba, trouxe o Jaime a Goiânia, né? O Jaime ficou aqui mais de uma semana acompanhando, enfim, junto com os engenheiros da prefeitura, e acabou implantando o mesmo sistema, né, moderno que Curitiba havia implantado na administração de Jaime Lerner. E foi uma obra muito importante que contou com o apoio do Estado, né, do governador Irapuã, e que na inauguração, Pablo, pela importância dela, né, e até recebeu a presença do presidente Ernesto Geisel, que veio a Goiânia para a inauguração da obra. E outra coisa também, Pablo, como a Avenida Anhanguera passou a ser o eixo principal, né? Então todas as ruas e avenidas adjacentes, né, que para chegar a esse sistema de integração, ele asfaltou todos eles. Não ficou, segundo o Chiquinho de Castro, isso está registrado na sua biografia, né? Não ficou uma avenida, uma rua por onde um ônibus passasse para chegar até a Avenida Anhanguera, Pablo. Então, o foco dele foi asfaltar todas as linhas que alimentavam o eixo Anhanguera. Ou seja, não tinha nenhum chamado eixo, a linha do ônibus, o ônibus não pegava terra, andava só no asfalto até chegar na Avenida Anhanguera. É que ele falou, olha, não ficou 1 metro sem asfalto. Onde passava o ônibus em Goiânia, havia asfalto. E uma outra obra também que ele buscou inspiração na cidade de Curitiba foi a Rua do Lazer, a Rua 8. E que ele pretendia que não ficasse apenas naquele trecho da Rua 3, e terminando ali, curtinho, né, na Avenida Anhanguera. Ele queria que ela tivesse uma extensão maior e que outras ruas também do centro de Goiânia, Fábio, né, que virasse um ponto de gastronomia, de teatro, né, de cultura, enfim, mas que não teve uma sequência da sua ideia, da sua pioneira Rua 8 e outras administrações, né, e acabou ficando apenas esse logradouro. Mas é uma outra ideia que ele trouxe também de Curitiba, Pablo. Uma outra obra importante que ele contou com a orientação foi do Buller Marx, foi o calçadão da Avenida Goiás, Pablo. Então, a implantação do calçadão da Avenida Goiás, ele trouxe o Buller Marx aqui, que o auxiliou, que o orientou e que acabou implantando o calçadão da Avenida Goiás. Uma outra obra marcante, Pablo, foi o início da primeira grande restauração do Lago das Rosas, do trampolim, das muretas, né, que foram concluídas quando ele afasta da prefeitura para disputar uma vaga na Câmara Federal. Então, foi uma obra que foi concluída pelo seu sucessor, Hélio Mauro Ubelino Lobo, o nosso prefeito, próximo prefeito a ser visitado. E outra obra importante, Pablo, que você, inclusive, passou por ela, salvo memória de seu pai aqui, é a Rádio Universitária. Sim, já trabalhei Foi Chiquinho de Castro, Pablo, que acabou acomodando a Rádio Universitária ali no Largo das Rosas, onde que me parece que a sede dela, né, permanece até os dias de hoje. Sim. Então foi graças o espaço ali é uma seção da prefeitura para a Universidade Federal de Goiás. Existe um contrato que ele é renovado de tempos em tempos, inclusive. Isso, Pablo. Então foi ele que a rádio, me parece que na época a rádio funcionava, não sei se era na Alameda Botafogo, e que teve um incêndio ou alguma coisa, né? E ela ficou fora do ar, não tinha para onde ir. Aí foi lá para o largo. Né? Será muito bem-vinda lá. Uma outra obra, Pablo, foi o asfaltamento que ele promoveu de Goiânia a La Goiânia também. Agora, Pablo, que tem a ver com a sua primeiríssima infância, filho, que foi a implantação do Projeto Cura,
da urbanização das vielas do setor sul, Pablo. Então, que é uma obra também marcante, né, de Chiquinho de Castro, daqueles espaços até então abandonados, né? Ele implantou os parquinhos, né, a iluminação. Então, é uma obra dele. Escolas, Pablo. Quando ele entrou na prefeitura, ele encontrou 20 mil vagas. Quando ele deixou a prefeitura com o dobro, com 40 mil vagas, Pablo, nas escolas municipais. E uma obra marcante, o Jardim Botânico de Goiânia, que é uma obra... Um espaço privilegiado de Goiânia. Privilegiado, Pablo. E aconteceu essa obra em razão de um outro biografado, que o seu pai teve a alegria, né, de registrar sua trajetória, do professor José Ângelo Riso. E quando ele havia acabado de participar de um congresso nacional de botânica na cidade de Belo Horizonte, ele chegou com essa ideia de lá. E foi, então, lá na Praça Cívica, onde funcionava a prefeitura, para conversar com o Chiquinho de Castro, para levar essa idade da implantação de um jardim botânico em Goiânia, o que foi aceito de imediato, né? Então, é uma outra obra importantíssima, Pablo, e que também contou com a presença aqui do Buller Marx, junto com o professor José Ângelo Riso, saudoso professor José Ângelo Riso, e acabou acontecendo essa importante obra, Pablo. Então, foi uma obra também importante, Pablo, foi a canalização do Córrego Botafogo, na época, né? De enchente, essas coisas, né? E que acabou resolvendo essa tragédia que acontecia em Goiânia, né? E que agora voltou a acontecer novamente, né? Mas, por exemplo, até então a sua administração já atendia perfeitamente. Ele fez toda a canalização e construiu, Pablo, dezenas de praças, Pablo. Entre elas, Pablo, uma bem emblemática, acima da Praça Tamandaré, Pablo, que é a praça, Pablo, ali da República do Líbano, onde foi construído considerado o primeiro shopping center de Goiânia. Que é aquela pracinha acima da República do Líbano, Pablo, ali da Tamandaré, onde é considerado o shopping center, né? Que é considerado o primeiro shopping de Goiânia, Pablo. Então foi ali na Galeria 1, né, que depois virou exatamente, o cinema ali, depois virou boate, o cinema, e depois boate, bares, restaurantes, música ao vivo, enfim, Pablo. Exatamente aquela pracinha ali. Posteriormente, a prefeitura toma uma aguinha, Pablo. Beleza. Antes de encerrar o seu mandato, Pablo, ele deixa a prefeitura para postular uma vaga na Câmara Federal. E consegue, muito bem eleito, cumpre todo o seu mandato. Depois, o seu projeto é um projeto de retorno a Goiás. Candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa, eleito, bem eleito. Depois postula um segundo mandato, Pablo, e já entra na condição de suplente, mas assume a vaga. E, posteriormente, Pablo, ele assume o cargo de diretor financeiro, diretor administrativo e presidente interino da CELG. E o seu derradeiro empreendimento, Pablo, foi a aquisição, a fundação da Rádio Cidade de Jaraguá, que permanece com Chiquinho de Castro até 2009. Então, essa, Pablo, é a trajetória do meu biografado, né? do meu amigo. Eu costumo sempre a comentar, né? E que é uma verdade, né? Quando você escreve uma biografia, né? Simplesmente você mistura os seus cordões umbilicais, né? Então, você se torna amigo do biografado, da família, né?
passa a ser uma pessoa da sua confiança, né? Que você vai trabalhar com a sua trajetória, né? Você acaba virando um confidente, uma pessoa. Então, é do meu amigo e querido amigo biografado Chiquinho de Castro, que, infelizmente, Pablo, nos deixou aos 84 anos, no dia 23 de abril de 2018. É uma bela trajetória, né? Ele é uma bela trajetória. Estava com 83 anos quando faleceu o Próximo Chiquinho aos de seus Castro. 84 já. Uhum. Pai, hoje o programa foi extenso, muito informativo, mas tem mais alguma informação importante para destacar? Ou finalizamos? Foi mais de 40 minutos de fala, hein? Quase 50 minutos. O povo não pode reclamar de pouca informação, não, viu? E quando a publicação da nossa antologia, né, para contar essa história toda dos gestores de Goiânia, né? Então, muito mais, né, informações nós teremos da trajetória empresarial, esportista, né, e política de Chiquinho de Castro, Pablo. Então, Maravilha. é uma síntese, né? É uma boa amostra, né? Do quanto, né, Chiquinho de Castro foi realizador. Maravilha. Então, finalizamos aqui, depois de muito conteúdo, o 15º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. O próximo, vamos tratar de outro que certamente, meu pai tem muita história também, porque eu já sei, ele já me antecipou isso. Hélio Mauro Umbelino Lobo, que administrou Goiânia de 17 de maio de 78 até 10 de abril de 79. Uma administração curta, mas recheada de muita história que eu já sei. Vamos nessa, pai? Temos que respirar um pouquinho, porque hoje foi longo, né? É verdade. O Pablo e o Hélio Mauro, né, que foi o sucessor de Chiquinho de Castro, como você sabe, né, é um grande colaborador dos meus e dos nossos intensos memoriais, né? Foi uma outra feliz indicação de Irapuã, Costa Júnior, o lugar de Chiquinho, né? Mas aí Mas que isso você é disse, é a outra sua história. pauta! Mas isso é A outra pauta história, do calma. nosso programa. Isso, Paulo. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigado a vocês que estão acompanhando essa jornada histórica de Goiânia, sabe? Sem vocês, isso não teria o menor sentido. Então, por isso mesmo que eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, peço para que vocês compartilhem, principalmente com as pessoas que se interessam por história de Goiás, de Goiânia, do Brasil, porque eu tenho certeza que esse material vai contribuir para elas. É um conteúdo que vai somar no seu interesse estético, no seu conhecimento e tudo mais. Peço para que você dê esse joinha, deixa o like aí, que é importante para nós, porque faz o algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é relevante e empurra ele para mais longe. Pai, muito obrigado. O programa de hoje foi sensacional. Um beijo, viu? Matei um pouquinho a saudade do Chiquinho, Pablo. Um Que beijo, bom. filho. Beijo, beijo. E deixe as perguntas aí, que se a gente souber, vai ser um prazer respondê-las. Você que nos acompanha. Até a próxima. Valeu demais, rapaziada.